Imagina a cena. Com calma. Uma pessoa comum, salário comum, rotina comum, sentada no fim do mês, olhando o aplicativo do banco e pensando que, daquele jeito, a vida inteira vai passar e nada realmente vai mudar. Essa sensação é mais comum do que parece, porque a maioria das pessoas foi ensinada a trabalhar por dinheiro, mas nunca foi ensinada a fazer o dinheiro trabalhar por elas. E é exatamente aqui que começa a virada que separa quem passa a vida inteira correndo atrás de contas de quem, em algum momento, começa a ver o patrimônio crescer quase que em silêncio. Essa virada não começa quando você ganha mais. Começa quando você entende uma lógica que já está funcionando todos os dias no mercado financeiro, independente da sua opinião sobre ela. A lógica dos juros compostos ao longo do tempo, refletida em décadas de dados observados em referências amplas como o Ibovespa, no comportamento da taxa básica de juros que influencia produtos atrelados ao CDI e títulos públicos como o Tesouro Selic, e na perda silenciosa do poder de compra causada pela inflação medida pelo IPCA. O grande problema é que quase ninguém pensa em dinheiro de forma exponencial. As pessoas pensam de forma linear porque é assim que o salário funciona. Você trabalha um mês, recebe por aquele mês, e no mês seguinte a história se repete. Essa lógica linear entra na cabeça e passa a guiar a forma como você enxerga tudo. Se guardar R$ 1.000 por mês durante 10 anos, terá 120 mil. A conta parece correta, mas está incompleta, porque ignora completamente o fator mais poderoso do jogo financeiro: o crescimento sobre o crescimento. Juros compostos fazem o dinheiro se comportar de uma forma que não é intuitiva para o cérebro humano. No começo, parece que nada está acontecendo. Depois, parece que começou a acontecer alguma coisa. E mais à frente, parece que o dinheiro começou a ganhar vida própria. É exatamente nessa primeira fase, quando parece que nada acontece, que a maioria das pessoas desiste. Elas investem por alguns meses, às vezes por 1 ou 2 anos, olham o saldo e pensam que não vale a pena. Só que é justamente esse período sem graça que constrói a base do crescimento futuro. Porque os juros precisam de tempo para se acumularem. Eles são como uma bola de neve que começa pequena no topo da montanha e vai ganhando volume à medida que desce. Quem para no meio do caminho nunca vê o tamanho que ela poderia atingir. Quando você observa séries históricas longas do mercado, percebe um padrão curioso. Crises vêm e vão, governos mudam, recessões acontecem, pandemias surgem, e ainda assim, quem permanece investido por décadas costuma ser recompensado. O Ibovespa já passou por inúmeros eventos negativos ao longo da história do Brasil, e mesmo assim, em janelas amplas de tempo, entregou médias anuais relevantes. O mesmo vale para ciclos longos de renda fixa atrelada ao CDI e para títulos públicos que acompanham a taxa básica de juros. Não estamos falando de promessas, estamos falando de comportamento histórico documentado. Agora entra a parte que realmente muda sua percepção sobre o que é possível. Imagine uma rentabilidade média de 10% ao ano ao longo de muitos anos. Algo plausível quando se combina renda fixa, títulos públicos e exposição ao mercado acionário amplo. Se uma pessoa investir R$ 500 por mês durante 30 anos, ela ultrapassa a marca de R$ 1 milhão. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Essa pessoa não investiu 1 milhão do próprio bolso. Ela investiu algo em torno de R$ 180 mil ao longo de 3 décadas. Todo o restante foi fruto do crescimento acumulado do dinheiro ao longo do tempo. Quando você aumenta o aporte mensal, o tempo necessário diminui de forma impressionante. Com R$ 1.000 por mês, o prazo para atingir o milhão pode cair para pouco mais de 20 anos. Com R$ 2.000 por mês, pode cair para algo próximo de 15 a 17 anos.
Perceba como a variável mais poderosa não é apenas o valor, mas a combinação entre valor e tempo. Quanto maior o tempo, menor precisa ser o valor. Quanto menor o tempo, maior precisa ser o esforço mensal. O tempo é o maior aliado de quem investe. E é aqui que surge uma constatação desconfortável. A idade em que você começa pesa mais do que o quanto você ganha. Uma pessoa que começa aos 20 anos, investindo R$ 400 por mês, pode chegar muito mais longe do que alguém que começa aos 40, investindo R$ 2.000. Porque os juros compostos precisam de anos para mostrar sua força. Eles são lentos no início e imparáveis depois. Quem começa cedo, planta uma árvore quando ainda tem muito tempo para ela crescer. Quem começa tarde, está tentando plantar uma árvore, já precisando da sombra. Outro ponto que muda completamente o jogo é entender que esse processo não exige genialidade. Não exige acertar a ação perfeita, prever o mercado, fazer operações complexas ou acompanhar notícias todos os dias. Pelo contrário, quanto mais simples for a estratégia, maior a chance de você conseguir mantê-la por décadas. Uma carteira diversificada entre renda fixa, atrelada ao CDI, títulos públicos e exposição ampla ao mercado, já é suficiente para capturar o crescimento da economia ao longo do tempo. O segredo não está em fazer muito, está em não parar. Existe ainda um erro silencioso que impede a maioria das pessoas de acumular patrimônio: esperar sobrar dinheiro para investir. Isso quase nunca acontece. Sempre surge uma nova despesa, um novo desejo, um novo imprevisto. Quem constrói patrimônio faz exatamente o oposto. Investe primeiro e vive com o que sobra. O investimento vira uma conta fixa mensal, obrigatória, automática. Essa simples mudança de ordem transforma completamente o resultado ao longo dos anos. Quando você junta todos esses fatores, tempo, constância, juros compostos e prioridade, a pergunta "quanto preciso investir por mês para virar milionário?" deixa de ser abstrata. Com 30 anos pela frente, algo entre R$ 400 e R$ 600 pode ser suficiente. Com 25 anos, talvez entre R$ 700 e R$ 900. Com 20 anos, algo próximo de R$ 1.000 a R$ 1.300. Com 15 anos, valores em torno de R$ 2.000. E com apenas 10 anos, o valor sobe bastante, porque o tempo já não ajuda tanto. Essa é uma conta matemática simples, baseada em médias históricas, não em promessas. Também é fundamental entender o papel da inflação. O IPCA mostra que o dinheiro parado perde valor ao longo do tempo. Isso significa que não investir não é ficar no mesmo lugar, é andar para trás lentamente. Quem deixa dinheiro parado na conta está, na prática, empobrecendo sem perceber. Investir é uma forma de proteção, não apenas de crescimento. Com o passar dos anos, acontece algo curioso. Chega um momento em que o rendimento mensal do seu dinheiro investido começa a ser maior do que o valor que você aporta. É nesse ponto que a mágica dos juros compostos fica visível. Você percebe que o dinheiro está trabalhando mais do que você. E isso não acontece por sorte, acontece por tempo de exposição ao mercado. No fim das contas, o milhão não é construído no final da jornada. Ele é construído nos primeiros anos, quando você decide começar mesmo achando que é pouco. Cada mês que você adia é um mês a menos para os juros trabalharem por você. Cada ano que passa sem investir é um pedaço do seu futuro financeiro que você entrega para a inflação. Quando essa consciência se instala, investir deixa de ser algo complicado e passa a ser um hábito mensal, quase automático. Pequenos valores, repetidos por muitos anos, constroem algo grande em silêncio. E é exatamente assim que a maioria das pessoas que acumulam patrimônio consegue chegar lá. Não em grandes saltos, mas em passos pequenos e constantes,
mantidas por muito tempo. A grande pergunta nunca foi se é possível. A matemática já provou que é. O mercado já mostrou que recompensa quem permanece. O tempo vai passar de qualquer forma. A única decisão que realmente importa é se você vai permitir que esse tempo trabalhe a seu favor ou contra você. E depois que você entende essa lógica, algo ainda mais profundo começa a fazer sentido. Ficar milionário não é um evento. É uma consequência quase inevitável de um comportamento repetido por tempo suficiente. Não existe um momento mágico em que tudo muda de uma vez. O que existe é um acúmulo silencioso que por muitos anos parece pequeno demais para empolgar, mas grande demais para ser ignorado. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas falha, porque elas procuram emoção onde deveria existir paciência. Investir não é emocionante no começo. Não tem adrenalina. Não tem sensação de vitória imediata. O que tem é constância. E constância é entediante para quem ainda não entendeu o tamanho do prêmio no final. Quando você olha novamente para referências amplas do mercado, como o comportamento histórico do Ibovespa, percebe que os grandes resultados nunca vieram de movimentos curtos, mas de permanência longa. O mercado sobe, desce, assusta, recupera, e quem está dentro por muito tempo começa a enxergar essas oscilações como ruído, não como ameaça. A mesma lógica vale para investimentos atrelados ao CDI e para títulos públicos como o Tesouro Selic. Eles passam por ciclos de maior e menor rentabilidade, influenciados por decisões econômicas e pela inflação medida pelo IPCA. Mas no longo prazo, cumprem um papel essencial: preservar e fazer crescer o poder de compra. Existe um momento muito específico nessa jornada em que a sua percepção muda para sempre. É quando você abre o aplicativo da corretora e percebe que, naquele mês, o rendimento do que já está investido foi maior do que o valor que você aportou. Essa é a prova real de que os juros compostos começaram a trabalhar mais do que você. É a fase em que o dinheiro passa a ganhar velocidade própria. E isso não acontece porque você ficou mais inteligente, mas porque você deu tempo suficiente para que o processo maturasse. A partir desse ponto, algo curioso acontece na sua mente. Você para de olhar para o aporte mensal como um sacrifício e começa a enxergar como um combustível que acelera ainda mais um motor que já está funcionando. Cada novo depósito não começa do zero. Ele entra em um sistema que já está em movimento, potencializando tudo o que já foi construído antes. É como jogar mais lenha em uma fogueira que já está acesa há muito tempo. Outro detalhe que quase ninguém percebe é que ao longo dessa jornada, você naturalmente começa a aumentar sua capacidade de investimento sem perceber. Porque sua renda tende a crescer com o tempo, mas seu padrão de vida não precisa crescer na mesma proporção. Quem mantém o hábito de investir primeiro, cria uma folga financeira quase automática. E essa folga, quando direcionada para os investimentos, reduz ainda mais o tempo necessário para atingir 1 milhão. Também chega um momento em que as crises deixam de assustar e passam a ser vistas como oportunidades. Quedas de mercado, que antes geravam medo, passam a ser encaradas como momentos de comprar mais barato. Essa mudança de mentalidade só acontece em quem já está há tempo suficiente investindo para entender que oscilações fazem parte do processo. Quem olha para o curto prazo, vê risco. Quem olha para décadas, vê oportunidade. Quanto você precisa investir por mês para virar milionário? É importante entender também que 1 milhão, quando chega, não representa o fim do processo, mas uma nova fase. Porque um patrimônio desse tamanho, investido de forma conservadora e diversificada, já é capaz de gerar uma renda relevante por si só. Dependendo da estratégia, esse valor pode render mensalmente algo próximo ou até superior ao que muitas pessoas ganham trabalhando.
E é aqui que a liberdade financeira começa a deixar de ser um conceito abstrato e passa a ser algo tangível. E tudo isso começou lá atrás, quando os valores ainda eram pequenos demais para parecerem importantes. Quando os R$ 400, R$ 500 ou R$ 1.000 mensais pareciam pouco diante da grandiosidade do objetivo. O que construiu o resultado não foi a grandeza do valor inicial, mas a decisão de não interromper o processo. No fundo, a pergunta, quanto preciso investir por mês para virar milionário, é apenas a porta de entrada para uma mudança muito maior. Porque, ao buscar essa resposta, você descobre que a verdadeira transformação não está no milhão em si, mas na disciplina que você desenvolve, na mentalidade que você constrói e na relação que você passa a ter com o dinheiro e com o tempo. Você começa a perceber que o tempo vai passar de qualquer forma. A única diferença é se ele vai passar a seu favor ou contra você. Se os anos vão se acumular junto com os juros compostos ou apenas junto com boletos pagos e oportunidades perdidas. E essa decisão não depende do seu salário, da sua sorte ou da economia do país. Depende apenas do momento em que você decide começar e da sua capacidade de continuar. No final, tudo se resume a uma verdade muito simples e ao mesmo tempo muito ignorada. Não é o dinheiro que constrói o milionário primeiro. É o comportamento. O milhão é apenas a consequência visível de uma decisão invisível que foi tomada muitos anos antes, quando ninguém estava olhando, quando os valores pareciam pequenos demais para fazer diferença e quando a tentação de deixar para depois era enorme. É nessa fase silenciosa que o futuro é realmente decidido. Quando você entende que referências amplas do mercado, como o histórico do Ibovespa, a segurança de títulos públicos como o Tesouro Selic e a própria existência da inflação, medida pelo IPCA, mostram que o dinheiro parado perde valor enquanto o dinheiro investido tende a crescer no longo prazo. Fica impossível ignorar a responsabilidade que você tem com o seu próprio tempo, porque o tempo é o único recurso que você não recupera. E cada mês que passa sem investir é um mês que os juros compostos deixam de trabalhar a seu favor. A pergunta nunca foi se você consegue. A matemática já mostrou que consegue. A história do mercado já mostrou que é possível. A única pergunta real é se você vai começar agora ou continuar adiando algo que só fica mais difícil com o passar dos anos. Porque quanto antes você começa, menos precisa investir. Quanto mais você adia, mais caro fica o mesmo objetivo. O mais curioso é que quando você olha para trás depois de muitos anos, percebe que o processo foi muito mais simples do que parecia no início. Não houve genialidade, não houve sorte, não houve movimentos espetaculares. Houve apenas constância. Pequenos valores, repetidos por muito tempo, criaram algo grande quase sem que você percebesse no dia a dia. E talvez essa seja a maior virada de chave de todas. Entender que virar milionário não é um salto, é uma caminhada. Uma caminhada que começa com um passo pequeno, feito hoje, e repetido todos os meses. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é se quando olhar para trás, você vai ver apenas anos que passaram, ou um patrimônio que cresceu junto com eles.